como o vilão do anime convenceu o mocinho a se aliar a ele para fazer uma revolução. Hoje a gente irá contar essa história que é do Moriarty The Patriotic. Basicamente um anime que é baseado nas histórias de Arthur Conan Doyle, em que temos os lendários, o vilão mais icônico de Sherlock Holmes, que é o Moriarty, que alguns colocam John Moriarty e tudo mais, que é o vilão mais intricado e que é de certa forma difícil. Toda vez que o Sherlock Holmes tem, ele é um caso diferenciado, que ele não é apenas um criminoso comum. Ele sempre faz seus crimes de uma certa forma difíceis de serem, pode-se dizer assim, identificados por ele. E é claro, de ele conseguir ser pego no fato. Tanto isso é mostrado quanto nos livros, que por isso ele ser um vilão icônico, que dá muito trabalho para Sherlock Holmes, quanto nesse anime, em que esse vilão, esse Moriarty, foi tão sagaz e na sua argumentação e pode dizer assim, na sua forma de ver o mundo, que conseguiu convencer até mesmo o Sherlock Holmes, que normalmente está lá para poder resolver os casos e tudo mais, que não basicamente se envolve de forma direta, né, em questões políticas, fez até o Sherlock Holmes mudar de ideia e apoiar, de certa forma, a sua, pode dizer assim, a sua jornada em busca de ter uma revolução social, destituir basicamente a nobreza de Londres, em que basicamente elas tinham um sistema em que mantinha o pobre cada vez mais pobre, enquanto o rico só no bem bom. Não apenas isso, como também os pobres eram toda hora humilhados e chutados para escanteio. E nisso, Moriarty, basicamente vindo inicialmente de uma família pobre, que teve basicamente sua única casa incendiada e se tornado perdido seus pais e se tornado um órfão, ter como esse objetivo e crescido durante um certo tempo nas ruas, aprendendo um pouco mais a criminalidade e vendo as injustiças do mundo, a querer mudar isso. E quando ele chegou mais ou menos aos 6, 7 anos de idade, basicamente depois que ele teve a sorte de ser adotado por uma família rica e adquiriu o nome e o prestígio, basicamente ele usou-se desse poder e desse prestígio para conseguir certas informações chaves de certas famílias e estudar como funciona a estrutura hierárquica daquele universo e como ele poderia derrubar isso e fazer com que talvez, só talvez, os pobres e miseráveis tenham mais chance de se reerguer e sair dessa miséria e possam dar a volta por cima. Tirar essa nobreza que explora o trabalho da classe improdutiva, como também, basicamente, não só da classe pobre, mas também fazer com que essas pessoas que abusam ou que usam dos mais pobres apenas como peças descartáveis, para que eles sintam na pele o que eles estão fazendo está errado. Tanto chega a tal ponto que os dois inicialmente, Sherlock Holmes e Moriarty, inicialmente começam como um embate, porque o Sherlock Holmes recebeu um objetivo lá, um caso de resolver um assassinato. E o Moriarty, ajudou o Sherlock Holmes a resolver esse caso intricado junto com a sua gangue, para assim adquirir a confiança dele, pois ele estava desconfiando que ele estava envolvido em outro caso que ele estava investigando. Acredita muito bem que ele é o culpado, mas ele ainda não tem provas para levar isso à finalidade, a fim. E também ele tenta buscar não apenas o culpado,
mas ele tenta buscar a finalidade do porquê ele está fazendo isso. E nesse entrelaço, os dois vão se convivendo juntos aqui ou ali. O Moriarty consegue, depois de um longo tempo, convencê-lo de que resolver esse caso, de que prender ele não vai ser bom para a sociedade como um todo. E que ele vai ter que deixar fazer essa revolução. E nisso o Moriarty, com uma árdua tarefa e com o apoio da grande massa da trabalhadora, eles conseguem sim derrubar a nobreza. Eu só não sei, na obra, se depois que essa nobreza caiu, o mundo melhorou ou não. Isso na série Moriarty The Patriotic não é retratado, mas sim essa jornada tanto dos pobres sendo explorados e do Moriarty, que é o vilão, pois ele comete vários crimes ou de forma direta assassinatos a outros nobres ou roubos, ou ele orquestra com que outros cupichas deles cometam esses crimes que para ele não comete à toa, mas sim com esse objetivo maior. Mais ou menos como a política de Maquiavel, que é: os fins justificam-se os meios. Não sei se é de Maquiavel, o filósofo, ou do outro, mas que tem essa premissa de que eu vou fazer isso aqui, eu estou fazendo esse mal, eu estou causando esse mal a essas pessoas-chave, não porque eu basicamente sou uma pessoa má, mas sim porque eu quero ajudar esses aqui, ó. Essas pessoas aqui oprimidas e que estão na miséria. Eu quero fazer com que eles tenham uma condição melhor. Basicamente como um justiceiro social. E como a situação em Londres estava muito discrepante, os pobres eram muito miseráveis. E os ricos eram, além de muito ricos, não cuidavam muito, basicamente esnobavam e tratavam muito mal, pode-se dizer assim, seus empregados. Eles basicamente viram nesse meio um meio de fazer com que as coisas melhorassem através dessa revolução maluca. Ele conseguiu esse objetivo, mas foi com muito árduo e sufoco. Quase não conseguiu, quase os membros da gangue dele caíram, mas eles conseguiram através das sombras manipular aquele regime para que talvez ficasse melhor para o povo. E a coisa estava tão feia, mas tão feia, que até mesmo Sherlock Holmes chegou a um ponto de que ele poderia muito bem prender o Moriarty, mas ele viu que se ele prendesse o Moriarty, ele estaria apenas alimentando para que a sociedade decadente em que vivia se mantesse. Então, até mesmo ele se rendeu a esse objetivo de: infelizmente, esse cara é mau, mas se ele tirar esse cara mau da jogada, mais pessoas irão sofrer. Então, pode-se dizer assim: eu não vou prender ele não. Eu vou ficar aqui na minha, enquanto ele continua. Eu vou fazer, como pode dizer assim, vistas grossas. E até chegar a um ponto de salvar a vida dele, pois era o objetivo dele esse fim. E o engraçado desse Sherlock Holmes é que ele em si não é muito padrão. Ele não usa muito as suas roupas clássicas e tudo mais, o chapéu de gorro, as características clássicas e o charuto na boca, não. Ele é um Sherlock Holmes mais moderno, e que ele tem a capacidade mental de resolver todos os casos, mas ele não resolve apenas por questão dele gostar do serviço. Não, ele resolve seus casos por um objetivo maior, visando se realmente compensa ou não ele fazer aquilo. Isso, e se realmente o que ele está fazendo realmente está ajudando as pessoas ou não. É um Sherlock Holmes bem diferenciado, pode-se dizer assim. Mas, no mais, obrigado por ter vindo até aqui. Se gostaram do vídeo, é claro, não se esqueçam de deixar o like,
compartilhe com algum colega para assistir a esse vídeo e a vários outros aqui no canal. E se ainda não for inscrito, se inscreva, pois isso irá me ajudar muito. E eu aconselho muito vocês, se gostam de Sherlock Holmes e uma dinâmica diferenciada e um mundo ao qual até mesmo o Moriarty foi tão manipulador que conseguiu manipular até o Sherlock Holmes. Aconselho muito a ver esse anime, pois é interessante essa premissa de mudar esse chip. E que pra mim, sem dúvida nenhuma, Moriarty ainda continua sendo um vilão. Seja nos livros clássicos de Conan Doyle, seja nesse anime. Pois essa dinâmica de fazer o mal fazer esse mal em busca de, pode-se dizer assim, abre aspas, um meio maior, normalmente na história acaba acontecendo muitas coisas ruins a longo prazo. Tenso, mas é a vida. No mais, obrigado por ter vindo até aqui e nos vemos até a próxima.